7, 8 e 9, a gente falou sobre equações, né, diferenciais ordinárias, tá? E todas eram de primeira ordem, né? Ou seja, era uma derivada primeira só que você tinha. Aqui agora eu equações diferenciais de segunda ordem. Então são equações que têm uma derivada segunda, tá bom? Então inicialmente, né, uma equação diferencial de segunda ordem, não homogênea, só de segunda ordem, ela vai ter essa cara aqui, ó. Lembra lá o que quer dizer homogênea? Homogênea porque ela vai ser igual a zero no final, né? Homogênea porque no final não tem nada, é igual a zero. Então a cara de segunda ordem vai ser isso aqui, ó. Então certo P de D, D ao quadrado Y sobre dt ao quadrado, mais Q de D, dy dt, mais R de D, Y, que é igual a um certo G de D. Agora se esse G de T é zero, aí ela vira uma homogênea, né? Então aqui é só uma de segunda ordem. Aí uma de segunda ordem homogênea, o G de T é igual a zero. Por que a gente começa estudando a homogênea? Porque a homogênea é mais fácil, né? Vai começar estudando a fácil, para depois ir progredindo ali para chegar numa de segunda ordem que não seja homogênea. Porque o trabalho já é um pouco maior, né? E a visualização também é um pouco maior. Tem que pensar um pouco sobre soluções, sobre encontrar soluções definitivas. Então, né? tem aquela formulazinha que tem 3 soluções que a gente... Não, é essa mesmo. Essa mesmo? É. Então, a gente tem aquelas três falar- formulazinhas que a gente vai ter que encaixar se ela for igual ou se ela for diferente, não é isso? É. Então, a gente... Vou fazer uma pergunta inútil, mas vou fazer. A gente não vai ter aquela formulazinha na prova. Qual fórmula? Aquela que a gente vai comparar o resultado depois para a gente jogar. Tá, vamos desenvolver aqui, ó. Pensa assim. Como é que eu vou resolver uma equação homogênea de segunda ordem? Tá? Primeira coisa, eu vou primeiro pensar numa mais simples ainda, né, do que uma homogênea só. Mas seria uma mais simples, seria uma que os coeficientes também sejam constantes. Então, coeficientes constantes. Se os coeficientes são constantes, eu vou transformar isso aqui, tudo nisso aqui, ó. Um certo A, Y duas linhas, mais B, Y', mais CY igual a zero. Okay? Ou seja, o que vai estar acompanhando aqui as derivadas não são funções, sim números reais, né? Coeficientes reais. Beleza? Feito isso aqui, eu vou começar a analisar o caso com uma mais simples possível. Então aqui é uma homogênea de coeficientes constantes de segunda ordem. Então é de segunda ordem mais simples que a gente tem, correto? A partir disso, eu vou pensar no seguinte, eu vou começar com um exemplo simples, que seria y duas linhas menos y igual a zero. Okay? Então, o que eu estou dizendo para vocês com esse exemplo? Estou dizendo que eu tenho uma função cuja derivada segunda dela é igual à função. Correto? Menos y passa para lá mais y. Então eu tenho uma EDO, desculpa, eu tenho uma EDO cuja função y é igual à derivada segunda dessa função. Agora, quando eu penso em todo o mundo, de todas as funções existentes, existe uma função bem simples, cuja derivada é sempre ela própria. Não existe? Qual função? E elevado a x. Né? No nosso caso é o e elevado a t. Então quer dizer o quê? Ó, uma solução para esse problema aí seria y1 de t é igual a e elevado a t. Porque quando eu derivo o e elevado a t uma vez, é o próprio e elevado a t. Quando eu derivo a derivada ali agora, ó, continua sendo o próprio e elevado a t. Então o e elevado a t é uma solução desse problema nosso, que é uma função simples.
que a derivada dela duas vezes é a própria função. Ok? Uma outra seria o e elevado a menos t. O e elevado a menos t também seria solução. Por quê? Ó, a derivada primeiro dele vai dar menos e elevado a menos t, correto? E a derivada segunda, né, ó, menos vezes menos, vai dar mais. Então vai dar de novo o próprio e elevado a t. Opa, menos t, desculpa. Então observe que a função e elevado a menos t, a derivada segunda também é e elevado a menos t. Então isso aqui seria uma outra função simples que eu poderia usar. O que a gente viu na aula passada? Né? Ó, se essa é uma solução e essa outra também é solução, então a combinação linear das duas é solução. Ou seja, como é que eu poderia escrever uma solução geral? Eu poderia dizer então que eu tenho um certo y de t, que é igual a uma certa constante que multiplica esse e elevado a t, correto? Porque se eu tivesse um número aqui, esse número ia continuar perpetuando também, não ia? Se em vez de e elevado a t eu colocasse 3e elevado a t, aqui ia continuar sendo 3 e aqui também. Então qualquer número que eu multiplique pelo e elevado a t ali, a derivada segunda continua sendo igual à da função. Eu vou chamar esse número de C1 mais um certo número que eu também posso multiplicar por e elevado a menos t. Então essa é um tipo de solução geral. Professor, é a única solução geral? Não. Eu consigo pensar talvez em outra função, no mundo de todas as funções que existem, que possivelmente isso também possa acontecer. Mas como o nosso problema numa EDO é sempre achar pelo menos uma solução geral, né, essa aqui já satisfaz aí o nosso anseio. Então, qual é a minha ideia aqui? A minha ideia é, se eu consigo resolver uma equação de segunda ordem homogênea com e elevado a t, o que acontece agora se eu coloco alguma coisa junto com aquele t? Se eu coloco alguma coisa junto com aquele t, eu consigo resolver qualquer equação desse tipo aqui. Ó. Vamos mostrar isso? Eu consigo mostrar isso, quer ver? Tô calmo, gente. Tem muita coisa hoje, muita coisa. Não, só vai ter outra coisa, eu tenho um zilhão de dúvidas. Eu vou chegar nesse aí, eu sei o que você está falando. Vai chegar nesse aí. Eu vou te mostrar que é simples. Não tem distintas iguais ou você vai ver que ou o discriminante é maior que zero, ou igual a zero, ou menor que zero. O discriminante é maior que zero, a solução é essa aqui que eu te ensinei agora. Essa aqui é a solução. Agora, se ele é igual a zero, você vai colocar um tzinho junto aqui na cara. E se ele é menor que zero, você tem que entrar em números complexos. A gente vai ver a fórmula de Euler, né? E qual a distribuição da fórmula de Euler para chegar na solução. Que vai entrar um cosseno e um seno, né? Que vai dar um A mais BI, um complexo. chamada de complexo. Vai chegar nessa daí, tá? Mas essa solução você vai usar agora. Acabou, aquilo aí sem saber. Que mais nada. Morreu o marido. Simples. Elevado a t é a função mais simples do cálculo. Porque a derivada dela é ela própria. Ou seja, é uma das poucas funções do cálculo que eu consigo enxergar como são suas derivadas múltiplas. Eu consigo derivar infinitamente, porque eu sei que todas as derivadas é a mesma função. Então imagina um conjunto de infinitas funções, você tem uma função que você conhece as múltiplas derivadas dela. Né? Impressionante, uma aplicação tamanha aí. Mas tudo bem. Então a partir daquela solução geral, eu vou criar agora uma solução não só para um problema, mas para todos os problemas desse tipo. Ó. Como é que eu vou criar essa solução então? Agora, imagine o seguinte, ó. Imagine que eu posso escrever aquela solução y1 de t como sendo que
elevado a RT. Ok? E quem é esse R aí? Esse R eu vou chamar ele de parâmetro. Um parâmetro qualquer, um número qualquer. Agora, o que acontece quando eu pego essa solução e substituo ela aqui na minha fórmula geral? Para substituir ela na fórmula geral, eu preciso calcular a derivada segunda dela, certo? E a derivada primeira, correto? O primeiro exercício da primeira lista de EDO é para vocês mostrarem que o y que eu estou dando lá é solução geral da EDO. Como é que você mostra aquilo? Pega o y que eu estou dando, se for uma EDO de segunda ordem, você calcula a derivada segunda, a derivada primeira do y e o y e substitui tudo na função geral. Substituindo e dando zero, quer dizer que era uma solução. Mas é a minha mesma ideia, ó. Vou pegar então isso aqui e vou derivar uma vez. Qual é a derivada primeira do e elevado a rt? É o próprio e elevado a rt vezes a derivada do rt em relação a t, que é o r, né? Então é r que multiplica r e elevado a rt. Qual é a derivada segunda aqui agora dele? De novo, né? Esse r vai vir aqui multiplicando, vai ser r ao quadrado vezes e rt. Ok? Pessoal, o que eu fiz a derivada primeira e a derivada segunda? Eu quero substituir isso tudo nessa fórmula aqui agora. Substituindo todo mundo na fórmula, o que eu vou ter? Olha, eu tenho o a que multiplica o y em duas linhas, né? Então eu vou ter o a que vai multiplicar o y em duas linhas, que é r ao quadrado e elevado a rt. Correto? Eu tenho o b que multiplica o y'. Quem é o y'? R vezes e elevado a rt. Mais o c que multiplica o y. Quem é o y? Ele é a própria função, ERT. Isso tudo é igual a zero porque é uma homogênea, não é? Igual a zero. Agora que vem a mágica, ó. Eu vou transformar isso aí numa equação de segundo grau. Quem sabe resolver uma equação de segundo grau aí, levanta a mão para mim. Vou levantar, sei que todo mundo sabe, né? Tá vendo? Sim. A gente vai resolver um problema que parece um problema muito complicado, né? Que é um problema de EDO de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes, uma equação de segundo grau. É difícil? Não é. Tá vendo? Não é difícil. É feito referencial. Exatamente. Não, mas olha só o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou colocar esse ERT em evidência e vai sobrar, ó, AR ao quadrado mais BR mais C, que é igual a zero. Isso aqui está multiplicando, passa para lá dividindo, né? Zero sobre isso, vai sobrar só isso aqui, ó. AR ao quadrado mais BR mais C é igual a zero. E essa equação do segundo grau, se o delta é maior que zero, ela vai me dar dois R's, não vai? R1 e R2. Então, eu vou jogar um R1 aqui junto desse primeiro T e um R2 junto com esse segundo T aqui, ó. Opa! Então, ó, qual é a primeira solução que eu analiso aqui? É a solução agora mais simples, ó. Que é a solução quando eu resolvo essa equação do segundo grau e o delta dela é maior que zero. Se o delta dela é maior que zero, quer dizer que eu vou ter R1 e R2. E qual vai ser a solução geral para o delta maior que zero, R1 e R2? Só ver o nome, ele usa lá esse nome aqui, ó. Raízes distintas e reais. É o nomezinho lá que o material usa. Se você tem raízes distintas e reais, quer dizer que o delta
dessa equaçãozinha maior que zero, e vai te dar então uma raiz R1 e uma raiz R2. Como a minha solução geral agora é ERT, eu faço a combinação linear igual eu fiz lá, vou ter isso aqui, ó. Y de t vai ser igual a C1 multiplica ERT mais C2 multiplica E menos RT. Aqui é o R1 e aqui é o R2. Se eu inverter R1 e R2, dou prova, vai continuar sendo solução. Lembra que eu disse que a solução não é única, né? Talvez para esse problema aqui existam outras soluções, mas eu não consigo enxergar nenhuma mais fácil do que o ERT. Essa aqui é a solução mais simples do problema. Por isso que a gente trabalha com essa solução, e que é uma solução, que é o que eu vou usar. Okay? E quando delta der, por exemplo, a raiz, aí usa o outro? Não, a mesma. Se a raiz for um número maior que zero, é essa daí. Só que calma, gente. Pode fazer na Bhaskara, né? Só que o delta nem sempre é maior que zero, não é verdade? Uma equação do segundo grau. A gente tem três opções para o delta. O delta é um número positivo, que é esse caso que a gente viu. O delta pode ser igual a zero. Se ele é igual a zero, as raízes são reais, mas são iguais, né? As raízes reais e iguais. Aí a gente consegue mostrar o seguinte, ó. Se as raízes são reais e iguais, a solução vai alterar só um pouquinho. Vai ficar assim, ó. Y de t é igual a C1 e elevado a RT mais C2 t elevado a RT. Observe que, como as raízes são iguais, vai ser um R só que você vai encontrar, não é? E a gente consegue fazer uma manipulação dessa de cima e mostrar que esse Tzinho vai aparecer aqui. Negativo, obrigado. Tá vendo? Então, o que mudou da de cima para de baixo? Aparece um Tzinho aqui junto com o C2. E lá na apostila de vocês, ele mostra lá como aparece o T, tá bom? Qualquer dúvida é só consultar lá. É porque o processo é um pouco longo, se eu for fazer aqui vai demorar um pouquinho para mostrar isso aí. Mas o que importa é chegar nessa equação final. Aí para o delta menor que zero, aí o negócio complica um pouquinho mais agora. Porque se o delta é menor que zero, a raiz vai ser uma raiz complexa, né? Se o delta é menor que zero, a raiz não é real. Aí, ó, então aqui eu vou chamar, ó, opção 1, opção 2 e opção 3. Opção 3, né, eu resolvi essa equação do segundo grau aqui, e ela deu um delta menor que zero. Então aqui agora eu vou ter raízes complexas. Beleza? Bom, aí se a raiz é complexa, em vez de eu escrever ela como sendo ERT, né? Eu vou escrever ERIT. Então a solução vai ser, ó, ERIT. O que é esse I? Esse I é a unidade imaginária. E da onde ela vem? Quanto que vale a raiz de menos 1? Vale I. Quanto vale raiz quadrada de menos 4? Já vale 2I. Então o I é para substituir esse menos da raiz, né? Porque raiz de número negativo a gente já viu que não existe dentro do conjunto dos números reais, não é verdade? Correto? Então nos reais não tem raiz negativa. Então os caras criaram um outro conjunto numérico, que a gente chama de complexos, que na verdade é uma dupla, um ponto, um plano, né, que é parte real e parte imaginária.
para resolver esse problema da raiz. Então, o número complexo, eu chamo ele de, como é que é a forma do número complexo? É um certo Z, que é igual a A mais BI. Só que aí na apostila, ele trocou o A mais BI por Rho ômega I. Então, o Rho é a parte real do número complexo e o ômega aqui é a parte imaginária do número complexo. Professor, como é que eu faço o número complexo? Vou fazer um problema que vocês vão ver onde é que ele aparece. Ele vai aparecer sempre nessa raiz, tá vendo? Você vai fazer lá a raiz do delta, deu raiz de menos 4. O que eu vou escrever como raiz de menos 4? 2i. Positivo, né? É, Mais ou menos. o raiz de menos, mas se calcular o delta é mais ou menos, eu estou falando só da raiz, né? Okay? A raiz do negativo vira i. Então, ó, raiz do negativo, aí, raiz de 4 é 2. Se der 2, eu em 3 dentro aí. Oi? Se der 1 em 3, não tem raiz. Dentro também. Raiz de menos 3, certo? Raiz de 3i. Ou i raiz de 3. A raiz continua. A ideia aqui é o seguinte, ó, o que é o i? Raiz de menos é o i, menos 1 é 1i. Raiz do negativo vira o i, que é a unidade imaginária. Entendeu? Então, disso aqui a gente tira o seguinte, ó. Tem uma coisa que a gente chama de fórmula de Euler. A fórmula de Euler, ela relaciona essa potência, o EI, né? Esse E elevado a IT vira cosseno de T mais seno de T. Se alguém forçar um pouco a memória, né, lá no ensino médio, no terceiro ano, você estuda isso, né? Você estuda unidade imaginária, você estuda número complexo, você estuda desenvolvimento de Euler, tá bom? Não sei se... Então essa forma de Euler aqui, eles dizem, né, dizem que é uma das 10 equações mais bonitas da matemática. Porque ela relaciona, né, uma base transcendental, que é o E, com a unidade imaginária, né, e liga tudo isso no cosseno e no seno trigonométrico. É isso que é o problema. Uma das 10 mais bonitas da Uma matemática. 10 de 3, ó. É muito bonito, é o D. Mas você vai fazer o básico, né? Isso aqui é tudo, ó, não basta. Vai resolver isso aqui, não vai? Vai achar o R1 e R2. Vai resolver isso aqui. Vai achar só um R, porque aqui só tem uma solução. Aí quando você resolver isso aqui e der o delta menor que zero, a sua solução já vai ser uma solução desse tipo aqui, ó, OWI. E como é que você vai escrever a solução geral, ó? Nesse caso. Como você pode fazer uma combinação linear, você vai escrever assim, ó, y de t é igual a e elevado a ρ de t, que multiplica o cosseno do ômega t, mais e elevado a ρt, você multiplica o seno do ômega t. Então observe que isso aqui, ó, é exatamente esse desenvolvimento, né, multiplicando o E por T, pelo desenvolvimento da forma de Euler. Então essa aqui é a solução geral. Então antes que vocês se desesperem, observe que esse ρ e esse W que você tem que escrever aqui, eles vêm da solução da equação do segundo grau. Porque quando você usar lá a equação do segundo grau, tem as constantes podem estar multiplicando aqui na frente. Multiplicar elas aqui. Quando você fizer o desenvolvimento da equação do segundo grau, você já vai encontrar esse ρ e W aqui na resposta, né? Porque
Você resolver a equação do segundo grau, vai te dar um complexo que é nessa forma aqui, ó. Z igual a ρ mais ômega i. É isso que você vai usar aí na distribuição. Beleza? Então esse último é um pouco mais difícil de digerir, mas deixa eu fazer um exemplo aí para a gente ver como é que funciona isso. Então os exemplos. Desista não que você é fácil. Qual a aplicabilidade disso no dia a dia? Dia a dia, todas. Você tem que descobrir, você tem um sistema de molas e você quer implantar um sistema de molas para suportar o prédio. Lá no Japão fazem muito isso. Como lá tem muito terremoto, a base dos prédios são implantadas em molas, né? Para quando tremer, o prédio tremer, mas ficar ali no lugar. Tudo bem? E para você implantar um sistema de molas, você tem que entender como as molas se comportam diante de todo aquele peso aplicado. Isso tudo sai com uma modelagem de uma equação diferencial. Inclusive no material de vocês, nessa aula, tem esse problema que eu estou citando aí. É só olhar lá. É a mesma coisa. Ali o W não, na verdade o W lá é velocidade angular, né? Que é um pouco diferente. Pode falar. Eu não acho que pegar o cálculo 3 e colocar muita matéria na aula de 1 e 2, não. Poderia ter matéria dessa no cálculo 2, por exemplo. O cálculo 2. A gente está com integral de linha, diferencial, EDO, vetorial. Na verdade acontece, o cálculo 2 tem muita matéria. O cálculo 3, mais ou menos. Mas assim, pessoal, ó, estudar Dia e noite, se só pegar umas questões de cada, das 7, eu acho que falta matéria ainda aí para cair na prova. Três provas. Isso aí tudo vocês podem falar lá. Eu já dei essa dica. Eu falei, ó, o ideal é fazer 2 provas. Faz uma prova da UIA 1, uma prova da UIA 2, junta a nota, divide por 2 e a nota. Por quê? Porque acumula muito conteúdo. Então eles falam que é difícil, tem gente que mora fora e não sei o quê. Outra coisa que eu já disse, a prova tinha que ser uma prova que o professor aplicar. Por exemplo, ó, sábado de manhã é a prova do professor Júnior. Vocês iam vir aqui, ficar o dia inteiro, amanhã está fazendo minha prova. Aí de tarde tem uma prova mais tranquila. Se você fazer prova de física, de cálculo, tudo no mesmo dia, é humanamente impossível. No início é só separado. Só que isso tem que partir de vocês, não adianta mais a gente falar, eu já falei isso para eles. Mas você estuda uma só, você tem uma prova de cálculo 2 sábado que vem, por exemplo. Você vai ficar a semana inteira revisando o cálculo 2, faz a prova de cálculo 2. Aí no outro sábado é a prova de física. Aí você vai ter a semana inteira para revisar física e fazer a prova de física. Seria mais coerência. Pô, lá, tem o pessoal que mora fora. Tem só o pessoal que mora fora pode fazer substitutivo quando quiser, entendeu? Não pode vir 2 sábados seguidos, marca substitutivo, no outro dia você possa ir. É porque está muita matéria para o E1 e o E2 com uma prova prova filosófica. Aí agora o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Qual é a minha posição? Eu, como professor, sou cobrado pelo conteúdo que eu tenho que ensinar. Vai em saco isso aí. E ensinando, eu tenho que avaliar se vocês aprenderam o que eu ensinei. Mas ensinando, o senhor olhando para a cara de cada um, o senhor tem a certeza que ninguém está sabendo. Não, sabe o que está Eu tenho acontecendo? certeza, olha. Professor, sabe o que está acontecendo? A gente... Aí, pessoal, ó, vocês entenderam outra coisa. Aqui, o momento que a gente tem aqui, na verdade, é um momento privilegiado, né, de apresentação do conteúdo. Eu, de maneira nenhuma, eu vou falar para vocês que eu estou aqui dando uma aula. Eu estou aqui fazendo uma corrida, tentando falar de todas as aulas. Entendeu? Isso que eu estou tentando fazer. Agora, o momento de estudo de vocês é um momento em casa. Vocês fazem um curso à distância. Então, o curso à distância é o estudo à distância. Então, isso vocês têm que entender. Se vocês pegarem uma aula minha presencial, né, isso aqui que eu estou falando agora em 30 minutos, provavelmente é o que eu falaria numa aula de 3 horas, porque é um conteúdo que eu iria trabalhar, eu ia desenvolver todas essas formas. Eu mostro como é que eu chego nesse T, eu mostro como é que eu chego nisso aqui tudo. Aí depois eu faço exemplos, dou um tempo para o aluno fazer um exemplo, corrijo. Isso é uma aula. Agora o que vocês têm aqui é um momento privilegiado, só isso, nada mais. Mas então eu acho que devia ser cobrado por esse momento privilegiado.
Não, porque o seu curso é à distância, é cobrado pelo material que está lá disponível para você durante o curso. Você tem uma emenda. A sua emenda é unidade 1, isso. Unidade 2, isso. Dia tal tem prova das 2 unidades. É isso que eles vão me cobrar. Mas exatamente por isso, tanto nós estamos fazendo exatamente o curso à distância, o senhor também poderia ser um pouco mais flexível e Pessoal, também pensar na gente. Estamos aqui todo mundo trabalha. Essa reclamação não é comigo, desculpa. Não é porque eu estou falando com o senhor com flexibilidade de professor. Ah, mas você quer que eu flexibilize o quê? Você quer que eu não cobre o conteúdo que eu tenho? Ele trabalha em cima daquilo que você está dando, que você pode dar presencial, pelo menos. Então você quer que eu faça para você a questão que eu vou te dar na prova? Não é querer. Você vai entender. Você quer que eu trabalhe, que eu vou cobrar, vocês querem que eu faça o que eu vou dar na prova. Não concordo com isso. A gente vai discutir isso a vida inteira. Só um pedacinho. Eu não vou nem na segunda. Então vamos lá, de novo, de novo. Vocês escolheram Você estudar à falou distância. compreensão Tá bom? também. Compreendo. Só que olha só, olha a responsabilidade que vocês têm em mãos. Vocês vão ser engenheiros. Vocês têm pessoas que vão depender de vocês. Agora vocês querem que os professores cheguem aqui, ensinem metade do que tem que ensinar, cobrem 1/4 do que tem que cobrar? É uma discussão inútil, pessoal. Sabe por quê? Porque é o que eu falo com todo mundo. Não é essa linha, não. Eu estou falando em Qual é a alguma coisa. Eu estou achando que algum está sendo... Exatamente, tá vendo? O problema é o modelo. Não, pois é, reclamação está sendo muita coisa para ser cobrado em 7 questões, entendeu? Professor, eu concordo em número e grau com você. Só que se eu boto 10 questões na prova, vocês têm 2 horas para fazer a prova. Vocês não conseguem fazer a prova? Júnior, Não. deixa eu te falar um negócio. Tá vendo? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Só um minutinho, só para finalizar. Eu entendo tudo que vocês estão me dizendo, eu entendo que todo mundo trabalha. Já falei para vocês várias vezes, para chegar aqui e dar uma aula dessa daqui, sabe quanto tempo eu gastei só para preparar essa aula hoje? Mais de 3 horas. Porque eu tenho que pegar tudo que eu já faço normalmente, resumir, procurar aí um exemplo que encaixa a maioria das ideias que eu dei na lista. Eu tenho que ler todo aquele material que está lá para ver se a minha aula é igual a do material, vocês não ficarem perdidos. Eu não uso essa notação de rho e ômega, eu uso A, B. Apesar do material está rho e ômega. Se eu boto aqui A, B, vocês vão olhar lá, vão ficar mais perdidos que tudo. Então, o que eu tento explicar para vocês é, essa reclamação que vocês fazem todo dia comigo, é uma reclamação que vocês têm que fazer com a instituição. Pega a instituição e fala, ó, nós estamos achando que uma prova só para isso tudo não dá certo. Pega a assinatura de todo mundo concorda em fazer 2 provas? Concordamos. Eu vou ter o maior prazer em dar 2 provas, porque eu acho também que tem que ser 2 provas. Pessoal, vamos dar Porque não foco vai para a aula. Depois da aula dele, a gente combina, aí E a prova tem que ser uma prova de cada disciplina no horário. Você tem que ficar de manhã fazer uma prova de cálculo 2 e à tarde fazer uma prova tranquila. Aí na outra semana você tem que fazer outra prova. Não está adiantando fazer isso. Não está adiantando. É o seguinte, a gente Estava acontecendo, eu chutava, poucos alunos faziam as 7 questões. Chutava, não sabia o que estava fazendo, aí passa sem saber o que está fazendo, aí agora começa a ficar, não vai chutar, agora sem fazer o cálculo, você vai deixar a questão entrando. Mas eu não estou dizendo, a minha ideia era 5 questões e pronto. Eu sou 5 questões, avalio o conteúdo inteiro. Eu sei o que vocês têm que saber, eu sei o que é mais importante, vocês têm que saber para progredir. Eu avalio com 5 questões. Você avalia com 7? Avalio com 7. Você avaliaria com 2 questões? Avaliaria com 2 questões. Porque eu sei o que vocês têm que aprender, entendeu?
Agora, o que eu estou falando para vocês é, vocês estão sempre discutindo comigo uma coisa que não é minha culpa, pessoal. Infelizmente não é minha culpa. E uma coisa eu vou falar para vocês, e vocês já perceberam isso no semestre. Eu sou muito profissional no meu trabalho. Eu não vou vir aqui para fazer o negócio meia boca. Se eu aceitei trabalhar, eu vou trabalhar direito. Eu vou ensinar o que vocês têm que aprender. Vocês não têm tempo de trabalho, eu entendo, mas tem que arrumar tempo. Se quer fazer engenharia, arruma tempo. Porque vocês vão ter uma responsabilidade muito grande nas mãos. Quem sabe o filho meu não vai no shopping que você consumiu um dia. Pois é, e vou lembrar da aula que você não deu. A aula eu não dei. Comido, é exatamente o que eu agora. Vai pra lá, pessoal. Eu tô querendo focar só numa coisa, seja lá o que Deus quiser. Eu não vou dar conta de fazer tudo essas aulas. Eu todo mundo é assim, professor. Focar todas as questões, Mas o ele não começou não. Pelo fora, ele passou ainda para o 4 lá. Pois é, eu Tem que dar graças a Deus que está dando aula para gente. Eu vou falar para vocês, eu tenho certeza que quem formar dessa turma aqui passou por mim, eu vou dizer, ó, você passou por mim, você aprendeu pelo menos o que você precisa para progredir nas outras disciplinas de cálculo 2 e 3. Isso eu garanto para vocês. Você pode me xingar, pode bater boca, pode falar que não vai estudar só metade, é o que vocês quiserem. Eu olhei para isso da Roberta, eu quando saio de casa, eu não venho dar aula para fazer amigo, não, eu vim fazer o meu trabalho, eu sou profissional, sou pago para isso. Agora, se vocês não estão satisfeitos, a culpa, você tem que dizer que a culpa não é da. Vocês têm que ir lá reclamar na coordenação, falar, ó, vocês estão vendo aqui o tanto de matéria que tem, até agora a turma inteira só fez a unidade 1. Aí eles vão falar o quê? O professor fez o quê? Olha, eu fui lá, passei para eles todo o material, de unidade por unidade. Só que eu não posso passar uma lista de exercícios em um exercício, se, por exemplo, eu preciso avaliar vários quesitos uma coisa lá, então. Não é? Então tá, vamos lá então, pessoal. O que eu disse, reclamem para lá. Então o problema é o seguinte, ó. Lá foi um, aqui é o 2. Olhei lá para a EDO e vi o seguinte lá, ó, quer que eu resolva aquela EDO, uma equação diferencial. O que ela difere das outras EDOs? Né? Aqui é uma EDO de segunda ordem, né? Porque aqui eu tenho uma derivada segunda, que é a maior ordem das derivadas. Né? Então eu tenho uma derivada segunda, derivada primeira e uma função normal. Beleza? O que eu vi agora? Para resolver uma equação diferencial de segunda ordem homogênea, nesse caso que ela é igualada a zero, eu posso primeiro reescrever ela em relação ao parâmetro R. Como é que eu escrevo ela em relação ao parâmetro R? Ó, a gente viu lá que a gente vai ter AR ao quadrado mais BR mais C igual a zero, correto? Quem é o A? O A é quem está acompanhando aqui a derivada segunda. Ó. Quem é o B? O B é quem está acompanhando a derivada primeira. E quem é o C? O C é quem está com Y. Então, reescrevendo isso aqui em função do parâmetro, eu vou ter, ó, 1R ao quadrado mais 1R mais 9,25. Isso tudo é igual a zero. Então, agora eu transformei isso aqui numa equação de segundo grau com o parâmetro R. Então, o que eu tenho que fazer aqui é resolver essa equação de segundo grau, né? Primeiro eu vou calcular o discriminante dela, que é o delta, né? Ó. Quem é o delta dela? É b ao quadrado menos 4ac. Não, b ao quadrado menos b no r, né? Que é só o delta primeiro. Por que eu calculo primeiro o delta? Porque com o delta eu vou saber qual das soluções que eu vou usar. Se o delta é maior que zero, eu uso a primeira. Se o delta é igual, eu uso a segunda, que tem o tzinho junto.
E se o delta é menor que zero, que é o que a gente vai ver que vai acontecer ali, eu vou usar essa última aqui, que é a do cosseno. Ok? Então já vou fazer a última, porque é a mais complicada. As outras vocês vão ver que vocês conseguem produzir bem. Tudo bem? Então, ó, o que vai dar aqui? Ó? B ao quadrado, então 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que também é 1, vezes o C, que é 9,25. Né? Então, delta aqui vai dar 1 menos 37, menos 36. Não, você vai ver o que acontece com o delta, tá vendo? O delta não foi negativo. Se o delta é negativo, você vai ter que dar essa terceira solução aqui do problema. Exatamente, terceira solução. E é sempre através de equação diferencial? Você vai pegar esses coeficientes e vai transformar nessa equação característica. Aí resolveu a equação característica do parâmetro, né? Achei o delta negativo, então já sei que eu tenho que achar essa última equação. O que eu faço agora então para substituir na última equação? Vou achar quem que é o ρ e o ômega, né? O Pzinho e o Wzinho. Quem que é o Pzinho e o Wzinho? É só resolver a equação e levar para o R, ó, que é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Né? É como se fosse achar um x da equação do segundo grau. Então, resolvendo agora a equação, ó, o que eu tenho? R é igual a menos 1 mais ou menos a raiz do menos 36 sobre 2 vezes A, que também é 1. Correto? Então, ó, R é igual a menos 1 mais ou menos. Qual é a raiz do menos 36? 6. Raiz 36 é 6 menos 1 aí, que é 6 sobre 2. Então observe que quando a gente trabalha com um número complexo, a solução dela vem sempre ali em dupla. Correto? Ela vem sempre em dupla. Então se ela vem sempre em dupla, o que eu tenho que entender aqui? Ó? Aqui eu vou ter, do lado de lá, eu vou ter um ρ e um W, e do lado de cá eu vou ter outro ρ e outro W. Porque eu tenho sempre duas soluções complexas, né? Então eu ainda posso pensar assim, ó. Aqui eu vou ter ρ1, W1 e ρ2, W2. Só que o ρ vai ser sempre o mesmo, correto? Copia isso aqui não que eu vou apagar de novo, calma. Só para vocês enxergarem o negócio. O ρ vai ser sempre o mesmo, que é a parte real. O que vai mudar é o W, que um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Só que o que acontece? Como as soluções são uma combinação linear, eu posso usar sempre a mesma solução para resolver o problema. Então observem que aqui eu vou colocar sempre o mesmo W, eu não vou pegar dois W, porque eu tenho duas soluções, não é? Mas na verdade eu vou usar só uma para resolver o problema. Entendeu? O pessoal confunde muito, porque às vezes troca isso aqui. Então por isso que aqui não tem nada, é só ρ e W mesmo. Você vai escolher só uma solução. Você não vai usar as duas soluções que vão dar ali. E qual solução que eu uso? Positiva, que é mais fácil, né? Vou sempre usar a solução positiva. Tenho duas soluções, mas eu vou trabalhar, ó, só com uma solução. Qual a solução que eu vou trabalhar? R é igual a menos meio, né? Porque isso aqui é sempre a mesma coisa. E aqui eu teria duas opções, não teria? Ó, teria um R1 e um R2. O que seria o R1? Menos meio mais 3i. E aqui seria menos meio menos 3i. Vou trabalhar sempre com a que o i estiver positivo, que é mais simples de trabalhar. Ou seja, vou trabalhar com essa solução, ó, menos meio mais 3i. Agora que eu fiz isso aqui, né, achei a solução da equação do segundo grau, isso aqui é a parte real, que é o ρ, e isso aqui é a parte imaginária, que é o ômega.
Então o ρ é menos meio e o ômega é mais 3. Vou substituir isso agora na minha solução geral. Como é que vai ficar a solução geral desse problema, então? Ó, y de t vai ser igual a um certo C1, multiplica e elevado a ρt, mas o ρ é menos meio, é menos meio de t, que multiplica cosseno de ômega t. O ômega é a parte aqui do i, que é o mais 3, né? Observe que entra só o 3, né? Não entra o i não. O ômega é quem está acompanhando o i, que a gente chama de parte imaginária de um número complexo. Ok? E repete a mesma coisa do outro lado, só troca o cosseno pelo seno. Então é e a menos meio de t, seno de 3t. Acabou. Só isso. Essa é a solução geral. 3 dias depois. 3 dias vocês ficaram discutindo comigo aí. Senão eu tinha acabado há muito tempo aí já. Não, vou colocar mais fácil ainda. Essa aí tá muito difícil. Vou colocar mais fácil que essa. Mas então vai diferenciar. Como é que o diferencial vai cair na prova? Vai, vou fazer uma revisão lá de equações diferenciais para vocês. Bem direcionada. Porque apesar de eu não querer fazer amigo, eu gosto de vocês aqui, viu? Mas professor, o que custa o seu povo? Quem não sabe? Não, fazendo uma revisão bacana para a gente só demonstrar que sabe fazer os cálculos. A última deu um probleminha lá naquele exemplo lá e ficou meio. Mas depois eu coloquei lá. Preciso multiplicar um 3 lá e ia dar tudo errado. Mas depois eu voltei lá. É só pular aquela parte lá que esqueci dos 3 e depois beleza, pessoal, tá melhor. É uma coisa, eu tenho que observar que essa é negativa. Vai dar um maior mais veículo. Ele acaba como eu falei, né? Raiz menos é o I, né? A nossa baixou raiz menos 6. Mas é melhor você fazer o delta antes para você saber qual solução você vai usar depois. E você já vê, a delta maior que zero, a solução padrão. Delta igual a zero, a solução padrão desenho na segunda parte. O delta menor que zero é T na segunda parte é assim, essa aqui é a padrão, a gente escreveu o primeiro. Aí a segunda você coloca esse, que é o X, é o X. Pessoal, posso apagar aqui? O pessoal me perguntou lá fora, ó, uma questão bem importante, achei bem pertinente a pergunta, achei que ia ficar bem esclarecido. Quando você transforma uma integral de Wien no teorema de Wien, você tem duas opções do teorema de Wien, não tem? Vocês lembram lá? Tem duas formas do teorema de Wien, né? Uma forma é em relação ao rotacional. A gente tem que pensar o seguinte, ó, o que o rotacional faz? Ele faz isso aqui, não faz? Então isso aqui é um movimento de circulação, não é? Então a forma que eu uso rotacional, que é o del N, del X, menos del N, del Y, essa fórmula aqui é para achar circulação. Que aqui não é a última parte do rotacional, por isso o nome dela é rotacional circulação.
Então, nessa aqui, você acha a circulação do campo. E a outra é a do divergente, né? A do divergente, aí já é del M, del X mais del N, del Y. Aqui já é o começo do divergente. O divergente já te dá o fluxo, né? Professor, mas o que eu perguntei. O que eu perguntei é o seguinte, não pode ser usado M de X mais N de Y para circulação também? Que é o outro lado da... Não, o M de X, não... Não, as equações você tem essa daqui, né? Ó. M dx, N dy, aí você está achando fluxo, não circulação. Não é derivado. É o M mesmo. Sim. Só observe que isso aqui... E é o outro lado, isso que eu perguntei, o outro lado do teorema. Aí tem que ver a pergunta. Se eu peço para você, utilize o teorema de Green para achar o fluxo e a circulação, eu quero saber se você sabe fazer o teorema de Green. Pode ser que você consiga fazer o outro ter certo, entendeu? Mas não é isso que eu estava te perguntando. Aqui, ó, Não, sim, o outro é a integral de 10, está dizendo ambos os lados, por isso que eu perguntei lá. o teorema de Green. Isso, ambos os lados do teorema, é por isso que eu perguntei, qual dos dois lados eu utilizo? Os dois. Eu posso utilizar qualquer um, então. Não, você tem que fazer os dois. Lá ele quer que você Não, mostre a questão 10, tudo bem, mas eu digo um problema qualquer. Se eu não falar nada, eu vou usar tanto a integral de linha quanto o teorema de linha. essa era a minha pergunta. Aí você vai ver qual é mais fácil. Como que eu consigo identificar qual que é mais fácil? É só você ver pela derivada parcial. Às vezes é mais fácil derivar o n em relação a x. Entendeu? Aí você faz isso aqui. Tá. Mas Essa é a minha pergunta. Aí a outra é n dy, ou seja, a outra tem que parametrizar. Isso. Essa aqui não tem que parametrizar. Você já pega a função direta e faz. Entendeu? Só que às vezes aqui o intervalo fica difícil. Mas geralmente eu fico por aí que cai. Depende, mas aqui normalmente é mais fácil. Porque às vezes parametrizar a curva é muito difícil. Porque lá a gente está trabalhando com curva simples. Aí se a gente pega uma roda de par, que já é uma semi-hiperbólica, não sei o quê. Aí já é difícil calcular isso, né? É porque a gente não afundou muito ali, mas assim, normalmente o teorema de Green é mais fácil, dá para não confundir, né? Porque a circulação, às vezes a circulação dá zero e o fluxo dá um número. Às vezes a circulação dá um número e o fluxo dá zero. Mas é por conta da equação delas, né? Só usei para descobrir a circulação. O teorema de Green, sim. Agora, se for fazer integral de linha normal, a circulação é a vetorial normal, né? F vezes dt, e o fluxo é aquela que eles estavam falando, M dy menos N dx. Só que esse aí você tem que parametrizar a curva, né? Para fazer integral de linha, a curva é parametrizada. Isso pode dar um certo trabalho. E ali você já vai direto para a função, tá vendo? Já vai direto para a derivada parcial. Às vezes também já dá, né? Oi? É direto assim, vai cair. Tudo bem? Porque sabe, porque, por exemplo, ó, se eu dou essa forma para você, você não tem o que fazer. Você vai só mostrar que você está resolvendo uma equação do segundo grau. Sobre a equação do segundo grau, eu perguntei primeiro, eu sabia que você não me perguntar isso. Como você está resolvendo a equação do segundo grau? Eu sei se você sabe resolver a equação do segundo grau. Agora eu quero saber se você sabe resolver uma EDO homogênea, segunda ordem, coeficientes constantes, com delta menor que zero. Professor, eu trabalho com um monte de engenheiro há muito tempo. Eu pergunto a todo vez que ninguém lembra disso aí. Como é o seguinte, se não sabe resolver a questão, eles não sabem jogar a fórmula do Enem. Esse negócio de não botar a fórmula na prova, eu fico perdida. Vamos continuar, vamos discutindo também. Vamos lá. Agora você tem que entender também o seguinte, a sua formação em engenharia não tem a ver com o seu trabalho em engenharia, né? A sua formação é uma formação ampla. Então você passa por vários aspectos até a... Vocês vão fazer hidráulica daqui a pouco, por exemplo. Hidráulica você tem que resolver um monte de coisa que vocês estão aprendendo aqui. Mas para você entender a hidráulica lá que o engenheiro vai aplicar um dia na vida dele, pode ser que ele nunca use a hidráulica, pode ser que a única coisa que ele faça é ver se o mestre de obra dele está fazendo um reboco direito. Pode ser que vocês façam isso a vida inteira. Você
Pode ser também que você queira fazer um mestrado na UNB. Chega lá e vão te perguntar, ó, você sabe resolver uma EDO aqui? Não, sei. Você sabe hidráulica do fluxo? Sei. Entendeu? Então a formação é muito mais ampla. Vamos se prender a esse detalhe muito não, hein, gente? Vamos lá. Estou presíssimo nesse detalhe. Tá, vamos lá. A aula 11 é uma continuação da aula 10. Só que agora a aula 11, em vez da equação ser homogênea, ela vai ser não homogênea, exatamente. Então a aula 11 é equação de segunda ordem não homogênea. Os coeficientes continuam constantes. Então o que vai acontecer agora? Você vai ter aquele mesmo A derivada segunda, mais B derivada primeira, mais CY, só que agora no final vai ter um certo Gzão de T, não é mais igual a zero. Então para resolver isso aqui, você vai resolver primeiro a homogênea, você vai fazer normal o que você estava fazendo, né? Faz aqui a equação em R de segundo grau, ok? Resolve a equação do segundo grau, monta a equação característica e depois você vai pensar para resolver essa outra aqui. Então a solução geral, agora a gente divide ela em duas partes. Ó. Solução geral é a solução da homogênea mais a solução da particular, que é essa G de T que a gente vai chamar. Você vai pegar a solução que você já aprendeu lá atrás, vai somar agora com a solução dessa última partezinha aqui. Para resolver a particular, tem umas técnicas aqui para ajudar. Ó. Tem lá no material de vocês, tem essa tabelinha aqui. Para resolver a particular, a gente tem que ver como é a função particular, né? Professor, aquele livro segundo ali é P de particular. Ó, aqui é homogênea. Aqui é P de particular. Vai ficar ela tá carregada. Para particular, olha só que técnica interessante, hein? Vocês vão ter que fazer o seguinte: vocês vão ter que de novo imaginar, tá bom? Só que essa imaginação não é a imaginação que eu vou te ensinar agora a imaginar. Vocês vão imaginar qual seria uma solução para essa última G de T aqui. Então, por exemplo, ó, se a G de T for alguma coisa vezes Z elevado a alguma coisa T, ou seja, a G de T é alguma coisa desse tipo aqui. Vou trocar esse Azinho, vamos confundir com de lá. Vou colocar aqui X. X? Não. X, pode ser. X e Y. O Y eu estou usando. X e K. Pronto. O X e o K são números quaisquer, ok? Então imagine que a G de T é alguma coisa que tenha 3E, 2T, por exemplo. Como é que vai ser uma solução particular dela? A gente já viu que o elevado a T, qualquer outro elevado a T é solução, não é? Então eu vou montar um outro camarada desse aqui, ó. Vou criar um certo Azão e Bzão T. Essa aqui é uma provável solução dessa G de T. Ok? Essa é uma provável solução. Agora, se tiver algum cosseno ou algum seno, ó, x cosseno de kt ou x seno de kt ali no final, certo? A provável solução vai ser isso aqui, ó, a cosseno de bt mais b seno, aqui vai manter o k, o casinho aqui multiplica.
mais B seno de KT. Então, para qualquer uma dessas duas, eu vou utilizar como solução essa daqui. Ou seja, na verdade é uma combinação linear delas, né? Vou pegar o cosseno mais o seno. Vou colocar um A e um B ali, que pode ter algum númerozinho variando. Certo? E por fim, qualquer polinômio de grau N, né? Aí pode aparecer um polinômio de segundo grau, por exemplo. A solução é sempre um polinômio de grau N maior que 1. Exemplo, ó. Se ali tiver um certo x mais 2, certo? Uma provável solução é azão x quadrado mais bzão x mais c. O grau do polinômio tem que ser sempre 1 a mais do que está lá no final. Vai ser uma provável solução dele. A partir disso aqui, a gente consegue resolver 75% das não homogêneas. Mas ainda vai ter aquele 25%, né, na aula 12 agora. Tudo bem? É o bicho também. Não, o que é mais fácil, porque você vai ter você não tem que ficar imaginando nada. Você vai fazer uma fórmula. Trabalhar com fórmula é sempre mais fácil trabalhar com a imaginação, né? Porque a fórmula está ali e se aplica a fórmula. Mas agora você tem que imaginar o que você tem que usar, ainda isso é um pouco mais complexo. Vai estar ali a fórmula, né? Ali eu fiz que eu Deus, vai, vai. Ai, menos. Professor, o que é o de baixo? N mais 1. Não, é menos É lambda. o que é? Não, ali, N de baixo do N ali. Não é lambda, exemplo lá? Exemplo, desculpa. Ah, tá. É o trauma, mano. Nunca foi muito bom de escrita. Caligrafia. Tá, agora olha só. Ó. Tá, temos que fazer um exemplo desse e falar do outro rapidinho. Acho que eu vou falar do outro logo e depois eu faço um exemplo. Tá bom? Os dois daí. Aí a aula 12, que é a última aula aí da aula 12, a gente vai já resolver uma solução, a gente vai resolver uma equação. Mas é para resolver qualquer equação não homogênea ou homogênea. Você pode usar a mesma técnica, tá bom? É para soluções de equações de segunda ordem. Geral. Aqui tem um nomezinho para esse tipo de solução, chama variação de parâmetros. Variação de parâmetros. Para fazer essa variação de parâmetros, primeiro você tem que construir uma coisa que a gente chama de Wronskiano. O que é um Wronskiano? Conta aqui de baiano, mas... A gente falou desse no cálculo 2, não, né? Ele é parecido, sabe com o quê? Com o que a gente fez era o hertziano, lembra do hertziano? Que eram as derivadas parciais lá. Ele é parecido, só que a gente vai pegar o seguinte, a gente vai pegar, ó, y1, y2, y' 2. O que são esses y' aqui? Ó? Esse aqui são as soluções da homogênea. Quando a gente resolve lá a equação homogênea, qual que é a solução geral da homogênea? É C1, y1 mais C2, y2. Ok? Então, o y1 é a primeira parte da solução da homogênea e o y2 é a segunda parte da solução da homogênea. Para resolver o homogêneo, eu tenho que ver se o delta, né, é maior que zero, igual a zero ou menor que zero. Dentro daquela solução, eu vou achar quem que é o y1 e quem que é o y2. Então, ele vai ser aqui um determinante 2 por 2, ó, bem simples. Ó. Vou fazer diagonal principal menos diagonal secundária. Então, vai ficar, ó, y1 vezes y'2 menos y'1 vezes y2. Esse é o Wronskiano, beleza?
partir dele, então, eu vou escrever as soluções particulares. Quem vai ser a solução particular? Aí que agora tem um detalhe que pode confundir um pouco. Ó. Quando você escrever a solução particular, você vai escrever o seguinte, ó. É menos integral de y1g sobre o Onskiano aqui. Ok? Agora, essa aqui é a solução particular. Essa é a solução particular da segunda, que você vai usar aqui o y1. Então, se eu usar aqui o y1, eu vou ter que usar aqui fora multiplicando o y2. Ok? E quando eu inverter, eu vou colocar y1 aqui e y2 lá. Então, eu vou escrever assim, ó. Então, eu vou começar primeiro com y1, que é o negativo. Ó. Então, vai ser menos y1 integral de y2g sobre W. Essa é a primeira solução particular. E qual vai ser a segunda solução particular? Vai ser a mesma coisa. Agora eu vou trocar o 1 e o 2 e vou tirar o menos. Ó. A segunda solução particular vai ser y2 integral de y1 vezes g sobre o Onskiano lá. Então, observe que a primeira, né, vou começar com menos e a segunda não tem menos, tá bom? Como é que eu consigo mostrar isso? Eu consigo mostrar fazendo o desenvolvimento daquela primeira equação lá que a gente mostrou. Então, lá na apostila de vocês também tem lá, ele mostra como ele chega nessas equações aí. Então quer dizer o quê? Que a solução geral, né, quando eu uso a variação do parâmetro, vai ser a solução da homogênea mais a solução do parâmetro. Correto? Então, essa aqui é a solução geral. E a mesma coisa aqui, ó. Qual é a solução geral aqui? A solução da homogênea mais a do parâmetro, né? Quem é a homogênea? A homogênea é isso aqui, ó. C1, Y1, C2, Y2. Agora, como é que fica isso aí num exemplo, né? Você quer fazer logo desse último aí, que é o mais complexo? Deus vai dar tempo de fazer os dois. Vai só ficar na Vou fazer então, vai cair na prova aqui. Só lembra, não precisa que vai cair. Vou fazer um pedreiro aqui agora, então vocês ir embora xingando mesmo. Tem jeito não. Vou fazer um que aparentemente parece um problema simples, ó. Que é encontrar a solução. Encontre a solução particular de y2' mais 4y, que é igual a 3 cossecante. Quem é a cossecante de t? É 1 sobre o seno de t. Ok? Pronto. Vou deixar no cantinho que vai precisar disso daqui a pouco. Aparentemente, é um problema simples, porque eu tenho y2' y igual a alguma coisa. Só qual é o problema? Quando eu olho aqui para o outro lado, para a cossecante, eu venho para a minha tabelinha, eu não sei imaginar qual é a solução da cossecante. Não acho na minha tabelinha, tá vendo? Eu só sei fazer solução de e, cosseno ou seno e polinômio. Então, quando acontece de ser uma coisa que não está ali na tabelinha, que é 20% dos casos, 25%, eu tenho que vir para essa variação de parâmetros. Okay? Então, para calcular a variação de parâmetro, eu tenho que basicamente aplicar essas duas formulazinhas que estão aqui embaixo. Ó. Só que para fazer essas formulazinhas, primeiro eu preciso descobrir quem que é o y1, quem que é o y2 e quem que é o Onskiano lá. O y1 e o y2 são soluções da homogênea. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer lá o que eu aprendi no capítulo 10, que é pegar aquilo ali e resolver primeiro a homogênea. Então, ó, primeiro passo, ó. Uma questão que vai cobrar as 3 aulas, eu estou sentindo.
Foi o que eu disse, eu poderia avaliar vocês com 2 questões a matéria inteira. Certo? 3 consequentes. Quem que é homogênea? A homogênea é eu pegar só isso aqui e igualar a zero, não é? Então primeiro eu vou esquecer que a cossecante existe. Porque resolver a cossecante é resolver o caso particular. Primeiro eu vou resolver o caso geral, que é da homogênea. Primeiro eu tenho que resolver isso aqui, ó. Y duas linhas mais 4y é igual a zero. Ok? Aí vocês não reclamaram, eu peguei uma que não é uma equação do segundo grau completo. Porque se eu colocar na prova, vocês vão falar, professor, você só fez a que tinha tudo. A que não Deixa o tinha, coelhinho. faltando um não tinha, né? Coelhinho. Tinha essa pegada do coelhinho. Peguei um exemplo agora, o mais difícil que eu achei no livro, eu peguei agora. Eu quero ver, falar assim, coelhinho. Tô brincando, tá, pessoal? Primeiro passo, fazer homogênea. Então, para mim resolver uma não homogênea, eu sempre tenho que primeiro fazer homogênea. Quem é homogênea aqui então? Vamos transformar na equação do segundo grau, o parâmetro R, né? Então, ó, tem um aqui com y duas linhas, então é 1r ao quadrado. Y' não tem. Então, se não tem, é 0r. E quem está só com y? O 4, né? Então, 4 é o C. Então, mais 4 igual a 0. Então, na verdade, quem é essa equação? É r ao quadrado mais 4 igual a 0. Ok? R ao quadrado mais 4 igual a 0. Então, entenderam que se não tem o y', por exemplo, né, o r é 0. Não vai ter o r. Não precisa calcular o delta. Não precisa, porque eu posso passar esse menos 4 para o lado de lá, ó, r ao quadrado é igual a menos 4, então r é mais ou menos, né? Agora sim eu aplico mais ou menos raiz de menos 4, r é igual a mais ou menos 2i, né? Lembra sempre que eu não preciso pegar o mais ou menos 2i, posso pegar só o 2i positivo, né? Que já facilita a minha solução. Aí disso aí eu vou dar agora a solução da homogênea, ó. Mas se tivesse feito o delta, também estava errado, não. Não, estava não. Vai ficar isso aí. Então, ó, o que eu achei ali? Ó, eu achei um número complexo, não foi? Observe que o delta aqui dá negativo, né? Se eu fizesse o delta dá negativo, não achei um número complexo. Então, tenho que usar de novo aquela terceira solução que eu vi. Na terceira solução, eu preciso achar quem é o ρ e quem é o ômega, não preciso? O ρ é o cara que está aqui antes do i. Quem está antes do i? 0. O ρ igual a 0. O ômega é o que está junto do i, que é o 2. Beleza. Rho 0, ômega 2. Qual é o modelo lá da solução? Y de t é igual a um certo C1, né? Multiplica E elevado a ρt. Vou escrever tudo, depois eu vou arrumar, tá bom? Vezes o cosseno de WT, 2T, mais C2, é tudo a mesma coisa, só muda o seno. Só uma pergunta, lá na solução geral, era C2 vezes E de menos T. Esse menos nas raízes complexas faz diferença? Já, C2 aí, ó. C2 negativo. não, Não, aqui não. Solução geral. Não, aqui não, que é positivo. Porque aqui vem desse desenvolvimento, ó. E elevado a IT é cosseno de P mais I seno T. Ou seja, esse aqui, os dois são iguais, são positivos. Tá? Na primeira, um é positivo, o outro é negativo. Na segunda, um é positivo, o outro é negativo. Na terceira, que é o desenvolvimento aqui do Euler, os dois são iguais. Tanto que a maioria dos autores coloca isso aqui em evidência. Deixa lá. Eu gosto de deixar assim, fica mais bonitinho de ver. Okay? Só que E elevado a 0t é 1, não é? Ó, isso é 1 e isso é 1. Então quer dizer o quê? Eu vou ter, ó, y de t é igual a C1
cosseno de 2t mais C2 seno de 2t. O que isso me mostra? Isso me mostra que aqui eu tenho um certo y1 e aqui eu tenho um certo y2, né? Que é a solução da homogênea. Ok? Aí agora, para fazer a solução da particular, que nesse caso é o que ele quer só a solução da particular, ele não quer a solução geral. A solução geral depois era pegar isso aqui e somar com a particular. Então o que eu achei aqui agora ó, é a solução da homogênea. YHzinho. Solução da homogênea. Então você pedir a solução geral, você vai só pegar a particular e somar com essa aqui no final. Feito da homogênea, o que eu vou fazer agora? Vou calcular primeiro lá o Wronskiano lá, ó. W é igual a y1, que é cosseno de 2t, y2, que é o seno de 2t, a derivada do cosseno de 2t, menos 2 seno de 2t. Pode usar aquela expressão já direta, não? Pode sim, pode. Eu não gosto de ficar decorando assim, não é melhor montar o determinante, eu acho mais simples. E o y' de 2, que é derivada do seno de 2t, que é 2 cosseno de 2t. Vou multiplicar. Quando você foi montar, você já. Pode falar. Não, tá já. Eu já fiz as derivadas. Então vai ficar, ó, 2 cosseno ao quadrado de 2t menos a fórmula menos 2 seno ao quadrado de 2t. Menos vezes menos é mais. Vou colocar o 2 em evidência. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Vou fazer devagarzinho, ó. 2 em evidência. Vai sobrar cosseno ao quadrado de 2t mais seno ao quadrado de 2t. Cosseno ao quadrado de alguma coisa por seno ao quadrado de alguma coisa, já sabe que é 1. Então, Wronskiano aqui, ó, é igual a 2 vezes 1, que é 2. Feito isso, vou jogar na fórmula. Ó. Vou jogar na fórmula. Preciso apagar o nada. Tá. Sem problemas. Acho que é mesmo 2, do outro 2 lá. Professor, foi só coincidência que o 2 ficou igual ao outro 2? Foi, coincidência. Coincidência. Mas sempre que for cosseno e seno, vai dar sempre, o Wronskiano vai dar sempre que o númerozinho que está ali dentro, né? Porque ele vai ficar em evidência, se fosse 3, ia dar 3. Se fosse 4, ia dar 4. Mas só para seno e cosseno, né? Só se for a solução do terceiro tipo ali. O que é o G, professor? O G é o que está sobrando lá no final da equação, que é o 3 cossecante de t. Certo. Vou apagar essa parte de cima aqui. Dá para fazer assim. Feito aquele passo ali, a gente vai resolver agora então a particular, que é aplicar essa equação, tá vendo? Resolver a particular aqui é fácil. Calculou o Wzinho lá. Agora você pula aqui, ó. Então a particular vai te dar duas soluções. Vai te dar a particular 1 e a particular 2, né? A primeira particular vai pegar menos y1 integral y2g sobre w. E outra vai te dar y2, né, que é positiva, tá vendo? A primeira é negativa, a segunda é positiva. y2 integral de y1g sobre w. Então a primeira que vai dar para a gente o seguinte, ó, primeira solução particular, menos y1, quem que é o y1? Cosseno de 2t. Integral de y2, que é o seno de 2t,
vezes o G. Né? O G é o que sobra aqui na função, na equação diferencial. Ó. Que é o G de t. Que é o 3 cossecante de t. Correto? Como a cossecante é 1 sobre o seno de t, já posso substituir direto lá? Aqui vai ser, ó, vezes 3, 1 sobre seno de t. Ok? Isso tudo sobre o Wzinho que a gente achou. É que para resolver aquela integral ali agora, a gente tem que usar um pouco de transformações trigonométricas, né? O que é o seno de 2t? Arco duplo, né? Seno de t mais t, né? Ó. O que é o seno de t mais t? É seno A cosseno B. Então, ó, seno t cosseno t mais seno t cosseno t. Seno de A mais B. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Vira o elogio dela hoje pra mim. Eu tô até emocionado aqui agora. Vou chateado. Então, ó, o seno de 2t vai ser 2 seno t cosseno t. Né? Então, é isso que a gente vai fazer lá. Ó. Então, solução particular 1 vai ser menos o cosseno de 2t, integral, né? Aqui vai ser 2 seno t cosseno t. Perdão, 2 seno de... tá certo. 2 seno t cosseno t. Vezes 3, vezes 1 sobre seno de t. Isso tudo dividido por 2. Isso. Então a gente fez isso aí para fazer isso, né? Agora a gente pode fazer esse seno dividido por esse seno. 2 simplificar por 2. Na verdade, agora você vai tirar o 3 da integral, sobrou só a integral de cosseno de t, né? O que eu esqueci de colocar, pessoal, é que tem que colocar aqui um dt junto, né? Para a integral ter sentido. Você tem o dt, porque a função é função de t que a gente está fazendo, correto? Tem um dt lá na frente. Também tem um dt. Então, o que vai sobrar isso aqui agora, ó. Solução particular 1 é esse 3 vai vir para cá, menos 3 cosseno de 2t, e vou integrar o cosseno de t. Qual é a integral do cosseno de t? Seno positivo, né? Derivada do seno não é o cosseno, integral do cosseno é o seno. Integral é sempre o contrário, né? Integral do cosseno é seno. Isso aqui então, como eu quero só a solução particular, eu não vou colocar aqui mais c na frente. Por quê? Porque se eu colocar mais c, depois quando eu for multiplicar, eu tenho que multiplicar eu tenho que multiplicar ainda aqui o y1 e o y2, né? Se eu for multiplicar isso aqui, vai dar cosseno disso e cosseno de c. Tá vendo? Porque na verdade a integral seria essa solução, seria. Se eu faço essa distributiva aqui agora, eu vou ter na verdade a equação geral no final. Então quando eu fizer essa integral aqui, ó, para achar só a parcial, não precisa colocar esse czinho. Esse é o detalhe que eu falei que confunde, tá bom? Fez essa integral, não precisa do c. Porque se colocar o c, você vai acabar achando a solução geral depois. Então, integra sem o c. Aqui é a particular 1. Dá para melhorar ainda, não dá? Aqui, cosseno de 2t, ó. O que é o cosseno de 2t? Vai dar menos 3, né? Cosseno de 2t é cosseno de t mais t. Então, é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de t. Né? Seria cosseno de t mais t. Que é cossa A, cossa B. Troca sem saber. E fica cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, né? Beleza? Então a gente tem, ó, menos 3, multiplica. Menos 3, vem aqui da integral, né?
Sim. Esse 3 está multiplicando aqui, beleza. Mas aqui também está multiplicando tudo. Não, tá. O 3 está multiplicando todo mundo, então tá certo. Então a gente vai ter aqui, ó, cosseno de 2t, que é cosseno ao quadrado de t, menos seno ao quadrado de t, vezes seno de t. E no final. Agora, o seno ao quadrado, eu posso escrever, na verdade, o cosseno ao quadrado como sendo 1 menos seno ao quadrado, não posso? Pode. Correto? Eu vou escrever aqui o seguinte agora, ó. 1 menos seno, eu escrevo seno como 1 menos cosseno. Professor, onde é que você achou esse seno aí, ó? Menos 3 cosseno 2t vezes seno de t, se a gente botou ele lá em cima. Você quer a O integral? seno é a integral do cosseno aqui dentro, né? Ok? Ok, obrigada. Aqui eu tenho duas opções. Ou eu posso transformar o cosseno ao quadrado para 1 menos seno ao quadrado, certo? Ou eu posso fazer o inverso. Eu vou fazer uma escolha, tá? Que é uma escolha arbitrária. Você poderia ter feito qualquer uma das duas escolhas. Até aí dá quanto? Professor, Pode falar. seno ao quadrado em seno, não. Para você que é um seno de seno ao quadrado. Se já passar de meio, já bate isso. Tem gente que fazer isso sem integral, né? Sem integral, tem, mas se você for desenvolvendo tudo de cima para baixo, dá mais trabalho. E ali tanto faz. Eu vou deixar assim mesmo, não vou transformar mais nada, não. Deixa mais assim. Voltar aqui. Não posso. É que se eu transformar, isso aqui vai dar um negócio quadrado, vai transformar o quadrado, vai dar cubo. Vamos deixar isso dessa forma aqui. Porque aqui o que acontece? Se ele me der um valor de t, né, eu já consigo substituir o t aqui e fazer a conta que eu preciso. Tá bem? Vou deixar por aqui mesmo então. Esse aqui é o YP1. Agora quem vai ser o YP2? Ó? O YP2 já vai ser o Y2, né? Integral do Y1G sobre tá. Isso aqui dt. Observe que o Y2 é um camarada positivo, né? Não é mais negativo, é positivo. Então quem é o Y2? O Y2 é o seno de 2t. Então a gente vai ter, ó, a parcial 2 é seno de 2t, que multiplica a integral do Y1, que era o cosseno de 2t, vezes o G, que é 1 sobre seno de t, né, que é a cossecante lá, ó, vai 3 que multiplica 1 seno de t, isso tudo dividido pelo W, que é 2. Né? dt, isso aí, poder ficar bem definido. Aí ali agora, o que eu posso fazer ali agora? Aqui que eu vou pegar esse cosseno de 2t e substituir por cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, né? E se eu consigo transformar isso tudo só em algum certo seno, aí fica fácil de integrar só o seno. Porque do jeito que está ali, não tem como integrar. E se eu chamasse, por exemplo, o U de cosseno de 2t, a derivada ia ser menos 2 seno de 2t. Né? Não contempla esse seno de t aqui. Se eu chamasse o seno de 1, a derivada ia ser só o cosseno, mas aqui é cosseno de 2t, né? Se aqui fosse só cosseno de t, eu chamaria o seno de 1 e o du apareceria o cosseno. Daí eu conseguiria resolver. Mas como é 2t ali, não teve jeito. Então ali agora eu vou precisar transformar. Então vai ser isso aqui assim, ó. Solução particular 2 vai ser igual a seno de 2t, a integral de cosseno de 2t é cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Isso tudo multiplica 3, multiplica 1 sobre seno de t, dt. Isso. Sobre 2 dt. Agora, como eu quero cancelar esse seno daqui, eu posso transformar esse cosseno aqui também num seno, não posso?
que é o cosseno ao quadrado? É 1 menos o seno ao quadrado, não é verdade? Então agora eu vou ter isso aqui, ó. Seno de 2t, integral de 1 menos seno ao quadrado de t, menos seno ao quadrado de t. Esse 3 sobre 2, eu vou tirar logo aqui da integral, que ele está me atrapalhando aqui. Vou colocar aqui, ó. 0,3 e o 2 aqui, tudo bem? Não atrapalhar aqui. Vezes 1 sobre seno de t, dt. Agora eu tenho 1 menos 2 seno ao quadrado de t, vezes 1 sobre seno de t, né? Então agora eu vou separar em duas partes, ó. A solução particular 2 é o seno de 2t vezes 3 meios, integral. Aqui eu vou ter 1 menos 2 seno ao quadrado, né? Multiplicado por 1 sobre seno de t, correto? Então eu vou ter 1 sobre seno de t vezes menos 2 seno ao quadrado de t sobre o seno de t. Menos 1, desculpa. Não, menos 2, é menos 1 por menos 1, menos 2. Sobre o seno de t. Isso tudo dt. Essa questão que a gente pula. Não, essa é a mais difícil. dt, correto? Agora, olha só. O seno ao quadrado de t sobre seno de t fica só seno de t. 1 sobre seno de t é a cossecante de t. Certo? Tudo bem? Agora a gente está aqui, ó. Y agora a gente está aqui, ó. Y particular 2. Isso, tentando me achar aqui, mas eu achei. Seno de 2t, 3 meios de integral de 1 sobre seno de t, cossecante de t, certo? Aí aqui é menos 2 seno de t. dt. Júnior, 2 seno de t igual a seno de 2t? Pode ser. 2 seno de t, não. É seno de t mais seno de t. Que é seno de t mais d sobre 2 mais cosseno de t mais d sobre 2. É outra coisa. Aí agora o problema está simples, porque eu tenho que integrar cossecante e integrar o 2 seno de t dt. Entenderam isso? Acabou o problema então. Integral da cossecante é uma integral complexa, né? Se tiver uma dessa na prova eu vou colocar, que é ln de cossecante menos cotangente, né? Não é uma integral que a gente usa aí no dia a dia, tá? Então vai ficar assim, ó. Vamos lá, ó. Yp2 é seno de 2t, que multiplica 3 meios, né? A integral da cossecante, o que eu disse é ln do módulo da cossecante de t menos cotangente de t. Ok? Eu preferia fazer duas integrais. Fazer uma integral de 1 sobre seno e fazer separado outra integral de menos 2 seno. Mas a integral de 1 sobre seno é exatamente ln da cossecante menos cotangente. Não tem como fazer integral simples. Porque como é só o seno simples, né? Não tem como fazer UDU, nem por partes, nem nada. Tem uma formulazinha mágica, né? É uma integral que tem que desenvolver, não adianta. Beleza? Aí, ó, isso aqui menos, né? Integral do seno de t. Qual é a integral do seno? Menos cosseno de t. Então, quem vai ser aqui o y2, ó? A mão de obra dessa para ganhar um ponto. Isso é acertar tudo. Não, particular vai ser, ó, seno de
multiplica 3 meios Ln desse cossecante menos cotangente, Ln do módulo cossecante de t menos cotangente de t, certo? Menos vezes menos é mais, 3 meios vezes 2 é 3, né? Então, mais 3 cosseno de t. Essa é a solução particular 2. Juntando a particular 1 com a particular 2, eu tenho a solução particular geral. Eu vou escrever aqui embaixo porque eu preciso de um espaço. Aí a geral, ó, como é que vai ficar? Professor, cosseno de 2 termos seria 1 terço sobre 2? Como é que é? Cosseno de 2 terços seria 1 terço de 2 terços. Não. Cosseno ao quadrado de t é 1 mais cosseno de 2 terços sobre 2. Ah, tá. Bem? Então, ó, qual é a solução particular? Ó? Solução particular em relação a t vai ser geral. A primeira solução, não, a geral não, que é só a particular. A geral é a homogênea mais a particular. Certo que o problema eu queria saber só a particular. Né? Particular. Menos 3 cosseno de 2t seno de t, certo? Mais seno de 2t multiplica 3 meios do Ln do módulo da cossecante de t menos cotangente de t mais 3 cosseno de t. Essa é particular? Essa é a particular. O Y P2 é homogêneo? O YP2 é a parte 2 da particular. P1 mais P2. Particular é P1 mais P2. P1 é menos Y1 integral de Y2 de W. E a P2 é Y2 integral de Y1 GW. Ln do módulo. Porque como o Ln não pode ser um número negativo, a gente tem que garantir que essa subtração é positiva para funcionar o Ln. Né? Isso que é o módulo. Por conta do domínio ali da função. Aí agora você pode falar, essa aí é difícil. Deus, É 3 sobre 2, Não vou é 3 sobre 2. Mais difícil ela estava até na terceira do dia. É verdade. A terceira linha ela tá difícil. depois que ela virou mega. Aí isso me lembra aquela história, né? Um dia acorda lá uma pessoa feliz da vida e fala, vou fazer engenharia. Aí chega na hora de cálculo 3 e fala, será mesmo eu fazer engenharia? Não, O senhor vai fazer isso. Isso aí também é para vocês depois lembrarem que que a matemática ela vai juntando tudo que você aprende durante o tempo. Para você fazer isso aqui, você precisa desde entender o que é uma divisão, uma multiplicação, até entender uma integral, transformação de arco trigonométrico. Você vê que juntou ali quase o conhecimento matemático ao longo de muito tempo. Né? E a matemática faz isso com a gente, ela vai juntando tudo e vai te melhorando ali os seus problemas. Só que para resolver um problema desse, você precisa ter um conhecimento matemático já solidificado. Né? Esse negócio tem muita gente que viu lá atrás, entendeu? Isso daí. Aí quando vai fazer, muita coisa vai esquecer. É por isso que a gente tem que estudar muito, tá vendo? Quando vocês pegam aquelas listas lá e falam que tem muita coisa, tem mais alguma? É porque tem que estudar. Tem mais alguma Tem mais algum? Então bora fazer A última lista lá é as aulas 7 e 8, né?
vou botar uma lista com um exercício da aula 9, um da aula 10, um da 11 e um da 12. Até quando vai entregar isso? As listas até o dia antes da prova. É dia 10, o calendário é dia 10. Até um dia antes da prova, né? Porque o cronograma fecha no dia 10. Eu fecho o fórum antes. Fecha o fórum. Não, o fórum fica fechado para vocês postarem, fica aberto para vocês olharem. Ah, beleza. Envio da lista até um dia antes, então, né? Massa. O da lista vai ser até sexta-feira à noite. Quer lista, viu? É exercício. Tá de pau. Aí já começa a se organizar agora. Até que vocês já fizeram, já vai montando a listinha, já curte cada, né? Já organizado.